Os irmãos, mais uma mensagem, vamos ao hino CD Jovem, Deus de Israel. Mais uma mensagem. Ninguém nunca abre a palavra de Deus sem antes abrir a boca para falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço pela noite, que agora já é mais ou menos 4 da manhã, e essa mensagem vai finalizar com o que vai ser dito aqui, não só por mim, pessoa do YouTube, pega a mensagem, porque vai querer e vai ser tarde demais. Só possa salvar todos, igreja profética, os desviados possam voltar. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. A chuva seródia, derramamento do Espírito Santo. Nós sabemos que quando Deus fez a terra, a palavra seródia, ela vai finalizar ni sereno. Sereno é branco, não é? Beleza. E a neve não é branca? A Bíblia diz que os cabelos de Deus é puro como a neve. Daniel 7, 9. E Apocalipse 9, 14, o que vem no cavalo branco.
Muito bem. E a palavra seródia é selamento. Apocalipse e chuva também. Apocalipse 17, 14 diz que as águas que vistes são povos, nações e multidões. Então a chuva seródia, ela também representa os salvos, que é a maior número vivos, e todos os povos. Por quê? Porque vai cair no mundo todo. É como, vou dar um exemplo, na época de Noé, qual foi a chuva seródia que ia acontecer se eles não entrassem na arca? Um dilúvio de água, muita água. E a água simboliza povos. Muito bem. E o selo, que muitos não entendem, confunde, dizendo que é dia adventista, sendo que começou no Éden, o sábado, e contra os que adoram a Deus no domingo, que pode ser o sinal da execução. Mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, 9. Viu o terceiro anjo voando pelo meio do céu, dizendo: se alguém adora a besta, recebe sua marca na mão, seu sinal na mão sobre a fronte, esse sofrerá as cóleras dele de Deus, que são as 7 últimas pragas. Depois de 1000 anos, Apocalipse 7, 12, será destruído com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos do Cordeiro, em frente à nova Jerusalém. Agora, Apocalipse 14, de 14 a 19. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lançai a tua foice cega, e já e já ajunta a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, e saiu do templo que estava no céu o quinto anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O que é isso aí? É o assunto que eu estou falando, que vai acontecer, tá para acontecer, já está acontecendo, as pessoas que vão morrendo, aonde que uns deixam a Bíblia para ir por Isidé, os 144 mil, eles dizem que vai ser os vivos que vão estar preparados, e não é. A chuva seródia já está acontecendo, as pessoas os que estão sendo mortos. E eu vou ler mais na frente para vocês o que acontece. A chuva seródia. O selo final de Deus. Será que Jesus recebeu este selo? Será que Jesus recebeu? Será que Jesus recebeu? João 8, Isaías 8,16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. E Ezequiel 20, 22, por isso lhes dei os meus sábados para que servir de sinal entre mim e vós,
para que saibais que eu sou vosso Deus, que vos santifico. E João 6,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou eu falo de mim mesmo. Quem fala a menos buscar a sua própria glória. João 6,17. Não, é João 6,17. É João 6,17. Vamos lá. João 6,27. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Lucas 4,16. Jesus de Nazaré era costume na sinagoga aos sábados e deram o livro do profeta Isaías. Viu aí? Jesus também selado. Ele guardou o sábado. Mais uma prova. Agora, Tiago 5,7 fala na chuva seródia, que a chuva vem para preparar o grão para o selo final. O selo de Deus. O que é o selo de Deus? Isaías 8,16, eu já falei. Apocalipse 7,2. Será que o anjo que vem do nascente do sol com o selo do Deus vivo é Jesus? É, porque em Mateus 1,18, os magos vieram. Mateus 1,18. Mateus 1,18. Mateus 1,18. Aqui é Marcos. Mateus 1,18. Mateus 1,18. Aqui. Mateus 2,18. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar. O Oriente é do lado do nascente do sol, do Oriente, um anjo com o selo do Deus vivo, dizendo aos 4 anjos que se assentam aos 4 cantos da terra, para não danificar a terra, nem o mar, a árvore, neguinha, alguma segurando os ventos, que em Ezequiel, ventos é guerra, destruição, fim do mundo, até selarmos nas frontes os servos do nosso Deus, vivos e mortos. Aí as tribos, juntando com os discípulos, dá 144 mil, mas não sabe o que é. Pode ser 1000 multidões, pode ser 144 bilhões, 144 é isso que eu falei. Muito bem. Agora, a chuva seródia, ela culmina com a pregação do evangelho a todos. As 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14,6. O primeiro ensina a adorar a Deus, evangelho completo. O segundo mostra a pessoa para sair de Babilônia. E o quarto, em Apocalipse 18, que é o próprio Deus que vai descer, igual foi com Noé e foi com Moisés. Dizendo: caiu Babilônia, sai dela, povo meu, que ela se tornou morada de demônios, com a vida de toda espécie de ave imunda. E ela vai sofrer as pragas, numa só hora virá, e ela vai ser queimada. E eu já falei, no passado os reis tinham no anel o selo, eles carimbavam um documento, e Nabucodonosor, ao jogar Daniel na cova dos leões, ele selou a pedra com o seu selo. Significa o quê?
porque ali ninguém podia meter a mão. Como o povo de Deus vai ter o selo, como a igreja de Deus tem o selo, como os que estão lá, os convertidos têm selo, como os que estão nas outras que vai para lá, não ter toda essa geração, pode ter o selo. É só querer. Não confunde o descanso, meu descanso é Cristo. Não confunde o descanso espiritual, que os dois é Cristo, que é a salvação, com o descanso físico, um dia de adoração, o sábado, e descanso, que veio do Éden, contra o domingo. Muito bem. Agora, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Eles cambava a palavra seródia, como justiça de Deus. O rosto de Moisés, ao falar com Deus, enchia da sua glória, de neve. A mesma coisa. O seremos também, a santificação, a palavra santo é separado, o Espírito Santo sem medida. Agora, para aqueles está buscando ele, capacita para testemunhar e ensinar a missão. Aí cai as 7 pragas de Apocalipse 16:1. Primeiro anjo derramou a sua taça sobre os portadores da marca da besta. Já tinha a marca da besta, hein? Vieram úlceras malignas e perniciosas. Muito bem. Apocalipse 7:13. Um dos anciões perguntou ao anjo de quem são esses que estão vestidos de branco, que a igreja não vai passar pela tribulação. O anjo respondeu: estes vestidos de brancos foi os que vieram da grande tribulação. Lavaram, não receberam o sinal da besta na sua mão nem na sua fronte, não adorou nem de dia e de noite, lavaram as suas vestes, purificaram no sangue do Cordeiro. E Apocalipse 22:11. Nesse tempo, a Bíblia fala, olha só, Apocalipse 22:11. Quem é injusto, Apocalipse 22:10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda, e quem está sujo, suja-se ainda. E quem é sujo, quem é justo, faça justiça. Ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Viu aí? Daniel 12:10 também. Muitos purificarão e branquearão, santificarão e serão santos. Muitos serão provados, mas o ímpio continua impiamente e nenhum deles entenderá. Muito bem. Agora, a porta da graça se fecha, todas as coisas, está decidida. Não há mais chance. Quem não aceitar agora a graça está perdido. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição, e são muitos que entram por ela. São poucos, são muitos privilegiados. Quando o dono da porta levantar e fechar a porta, eles vão bater, abre, eles vão dizer, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, maldito por fogo eterno, porque me via nas ruas e me jogava fora. Quando fala lá à volta de Jesus, Mateus 25:43, tive fome e não me destes de comer. E vai o inferno eterno preparado para o diabo e seus anjos. E Apocalipse 11:18, chegou a hora de Deus dar o galardão aos servos e os profetas, julga os mortos, destruir se tiver alguém que destrói a terra. E João viu o santuário aberto, a arca da aliança, ouvi vozes, relâmpagos e trovões. O juiz de Deus investigativo, que eles dizem que eles falam, pelo que eles falam, está na parede da igreja adventista. Vi 4.000 anos atrás o terrestre, símbolo do celestial, e os santuários
O que vai ficar eterno é aqueles que aceitar a graça, que até o céu vai ser queimado. Joel 2, 28. Pois Deus manda a chuva temporã como a seródia. Malaquias 3, 1. Muitos que conduziram a muitos brilharão como luzeiro no esplendor. Que eu disse que é a coroa, que é uma estrela na testa do que ganhou uma pessoa para Cristo. É uma pessoa com 144 mil. Malaquias 3 fala no arde como fornalha e depois os conduziu. E tem outra coisa, que no derramamento do Espírito Santo, Joel 2, 28. Eis que naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus derrama. O dízimo também em Malaquias 3:1. Outra passagem foi Malaquias 4:1. A Bíblia fala também num derramamento, que Deus abrirá as janelas do céu e derramará suas bênçãos sem medidas. O dízimo também tem derramamento de bênçãos, fidelidade sem medida, porque Deus ele não é limitado e ele faz da palavra pros fiel, mas não é por barganha não. E as ofertas, Deus não tem medida, o amor. E preparo o tempo de angústia de Jacó, Jeremias 35. Vejo os homens pálidos como a mulher que está para dar à luz. Vejo os homens com o rosto na cintura. Vejo um grito de tremor, não de temor, mas de temor. Ah, como é terrível aquele dia. É tempo do Senhor, é tempo de angústia para Jacó e ele será liberto dela. É o respaldo final que Deus vai dar em nós, para Jesus vir pôr o remanescente imortal, depois que os justos mortos ressuscitar com corpo glorificado. Certo? Jacó foi porque acho que a mãe dele, Raquel, enganou Isaac das 12 tribos que veio de Abraão, filho de Jacó, para tomar a primogenitura de Saul mais velho. Saul vinha com 400 pessoas armadas para matar Jacó. E aí o anjo lutou com ele. Fala, foi no monte de Meribar, parece. Joel 2, Atos 2,14. Fidelidade pros fiéis. Vamos ver aqui agora. É o preparo, inspirar para a volta de Jesus. O ímpio não tem como arrepender, porque o Espírito Santo já havia saído e fechado a porta da graça deles. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Talvez uns vão procurar de mamar de canto a canto, com a tecnologia de um lado por outro, e procurar, não acharão. Naqueles dias vão dizer, como é certo viver o Deus de Dan. Ali mesmo cairão e morrerão. A pessoa uma coisa eterna, tirada do corpo mortal, o que ele vai arrumar mais? E se tiver do outro lado, vai procurar a morte vai fugir desse, vão beber sangue e ser abrasado com o sol. Apocalipse 9:5. Ide à terra e não fazer dano nenhuma, mas tão somente aqueles que têm o sinal da besta. Eles sofrerão dor como de escorpião, procurarão a morte e a morte vai ser marrada deles. Certo? E na volta de Cristo para estar vivo. Aí a segunda e a terceira praga cai, que é todas as águas dos rios, para os animais morrer de sede, porque os mais velhos falavam que eles vão encostar junto dos donos para pedir isso para livrar. Certo? Porque Deus sabe que nós é o segundo culpado e a natureza é a terceira. Muito bem. E o sol, a quarta praga, Apocalipse 16:8. Ele fica abandonado totalmente. A bondade e a salvação, Deus, salvação, muito não quis,
vai ficar triste, como foi Noé, a última semana, Noé fechou a porta por dentro e Deus fechou por fora, o Espírito Santo. Toda aquela bênção só atuou 120 anos, a graça eles não quis arrepender e aceitar a graça. Mas o Espírito, então, não agirá, Deus disse, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Quando fala carnal, é as obras da carne. Os seus dias de vida são só 120 anos. E tu, Noé, faz uma arca, porque veio o fim, eu vou dar cabo no fim de todo a erva e carne na terra, porque a maldade subiu até mim, com um dilúvio. Certo, no dilúvio também, foi sem medida, mas pro lado ruim. Teve Ananias e Safira, que não arrependeu ter roubado o dinheiro do terreno de Deus. O Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo foi retirado deles, no caso. Eles morreu. Saul não arrependeu, o Espírito Santo foi tirado dele, ele morreu. Judas Iscariote, 3 anos o Espírito Santo teve à disposição dele, que nem está agora para o povo não está acreditando, foi retirado dele, ele se enforcou quando Jesus foi ser preso, que ele mesmo tramou a prisão. Já agora pode ser mesmo acabar o tempo de graça, está pertinho, não há mais sacrifício pelos pecados. E a Bíblia diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Entendeu bem? Não terá eles mais, e vai mais ser ouvido. Deus solta os 4 anjos dos 4 cantos da terra, de Apocalipse 7, 2, e terá o tempo de angústia. Final houve e haverá, Daniel 12, 1. Livrar o povo de Deus. Deus vai ser como culpado que não uniu o mundo. Apocalipse 13, 12. A besta faz grandes sinais que até fogo do céu chover, faz cair a terra. Todos adoraram a besta e receberam sua marca, mas eles podem inverter e fazer matar quantos não adorar, que tem os seus nomes escritos no livro da vida, que foi antes da fundação do mundo. Quem for morto à espada morrerá. Quem for morto à guerra será morto. E quem for morto à guerra será morto. Agora vejam só. O povo de Deus vai ser como culpado, que não uniu com eles. Deus não ouviu eles e manda essas pragas a eles. Igual o faraó para liberar os egípcios. Vão procurá-lo para unir ou com eles. Já está perdido. Ou perdido. Apocalipse 13, já falei. Apocalipse 17, 14 cumpre. Eles lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá com os eleitos chamados fiéis. Volta de Jesus. Daniel 12, 1, tempo de angústia. Eis que naquele tempo levantará Miguel, o defensor do seu povo da terra, e os seus anjos, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde aquele tempo e jamais haverá. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida, que diz que Miguel é um anjo criado, mas não é, que anjo não é dono de anjo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e o outro por eterna depois de 1000 anos. Essa procura virá depois de 1000 anos. Tem mais o último engano. Aí esse engano tem em Apocalipse 16, 2, o Armagedon. Vi sair da boca do dragão, besta, falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. São espíritos demônios que faz curas falsas, um evangelho falso, não toda a Bíblia, Jesus na graça, no velho e no novo, os mandamentos de Deus, porque eu sou salvo para obedecer, e norma do juízo, e o sábado, certo? O remanescente.
que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Cristo e é perseguido pelo dragão, tempo do fim. Essas três coisas. Vão às vezes do mundo inteiro com o fim de uni-los para a batalha do dia de Deus poderoso, que em hebraico chama Armagedon. Vai ter a última engano. Depois dos 1000 anos, Satanás levantará a superfície da terra, Apocalipse 7:2, eles vão ressuscitar. Vai vir em toda parte. Seduzirá as nações dos 4 cantos da terra, de Gog e Magog, para tomar a cidade santa dos santos. E marcharam ao acampamento dos justos, para tomar, porém, por ser menos, igual agora, eles vamos correr atrás deles, porque eles no nível pode ser essa geração ou pode ser minoria. Uma das duas coisas. Se for geração, melhor ainda, depende de cada um. Assiste a palavra. Prepara, certo? Porém, choveu fogo do céu e destruiu a todos. Que tem vida até no fogo do inferno eterno que Roma colocou. Certo? Agora, muito bem. Toma a cidade santa, é maior, ela é de ouro, tudo de graça, nada de mal, e eles vai unir todos à frente. O chamado Armagedon, Deus vai chover fogo do céu a todos, destruindo. Agora esse ajuntamento está acontecendo, pouco antes da volta, do fechamento da batalha, unir a todas as coisas para melhorar. Mentira do diabo. No céu ele falou com os anjos que o governo dele ia ser melhor que o de Deus. E você está vendo aqui o falso profeta, hein? Os evangélicos, né? E quem não unir com a mensagem da Adventista, o remanescente, e não voltar para ela. Certo? Muito bem. O lugar que chama Armagedon, Apocalipse 16:12, eu já li. Aqui é unir todos e vão perseguir os escolhidos, unir com eles e se perder. O último, a cidade santa, eu já falei, tomar dos santos. E o homem na Nigéria agora matou 1000 pessoas congregando a Deus. Que esse ano já matou 10.000 e o ano passado 7.000. Chama o sangue dos mártires. Apocalipse 20:10. Apocalipse 20:10. Apocalipse 20:10. Mostrar para vocês aqui, ó. Apocalipse 20:11. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, eu vi. E bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá autoridade sobre ele. Ele será sacerdote de Deus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Muito bem. Agora, já falei na Nigéria, o sangue dos mártires, que quando derramou sangue no século III, que Constantino mudou 5 mandamentos, as 4 famílias, 4º mandamento, a família divinal e a família horizontal, Adão mais Eva, e o sábado, entre o 5º, honra teu pai e tua mãe, e o 10º, não desejará a mulher do teu próximo. E o 3º, não tomar o nome de Deus, não, foi tirado e pôs o 2º para adorar a imagem, no lugar do 4º, pôs o domingo, que vai ser o sinal da besta em breve. Muito bem. A cada 8 minutos, um cristão morre no mundo por não negar a fé em Cristo. Esse número, a tendência é só subir. Lembra o grão de mostarda? Jesus disse, o céu é como um grão de mostarda que caiu na terra, nasceu uma árvore grande,
os passarinhos veio e fez galha nos seus ninhos. A árvore que produz fruto é limpada, representa nós. A semente que morre e vai no chão é que nos aceitou e morreu para essa vida e foi batizado nas águas, e a pessoa que morre em Cristo. Fala com cai no chão? Como ladrão à direita, como os cristãos agora, e pessoas que morrem em Cristo. Os 144 mil que é selados vivos cai por terra. Que lá em Malaquias 4 fala que muitos conduzirão a salvação, resplandecerão como luzeiros. Se tiver uma estrela na coroa, já são quase 300 mil remanescentes vivos. Não tem como. Só na cidade de Nínive, no Velho Testamento, foi 120 mil pessoas que converteu. Agora, na cidade global, pode ser 8 bilhões ou 9 bilhões, não importa. Porque Deus, em 1 Timóteo 2,2, Deus manda obedecer às autoridades e orar por todas as pessoas, em todo tempo, em toda parte da terra, porque Ele quer salvar todos. Muito bem. A cidade de Santoma de Deus. Aí Jesus levanta para nos salvar. Esse ano, eu já falei, terceiro século, já falei, Roma mudou, lembra o gão de mostarda, a árvore passando veio os galhos. Marcos 4,30, tem essa passagem bíblica. A semente, eu já falei. E o quarto terreno, o primeiro terreno, a semente que é a palavra, nós é o terreno, o Juju é Satanás, caiu nos espinhos. São as pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações, as riquezas, os negócios e os desejos e os prazeres aumentam e sufocam. Os seus frutos nunca amadurecem. Ninguém come fruta antes de madura e nem podre. A segunda semente caiu nas pedras. São aqueles que ouvem de bom coração. Mas logo que veio a primeira tentação, abandonaram tudo, que não tinha profundidade. A terceira semente caiu na beira do caminho. São aqueles que não dá assunto. Vieram os passarinhos, comeu, os animais pisou, carregou, nada deu. A quarta semente foi jogada na terra. São aqueles que recebem com coração bom e obediente. Viu aí? Produz 30, batismo de Cristo, 70, o arrependimento, o perdão, 100, que uma coisa que você perder nessa vida pelo reino de Deus, você ganhará 100 vezes mais. Certo? Estes são os filhos de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías que o caminho de Deus é limpo, o imundo não passará nele, nem os loucos errarão. Muito bem. Eles estão sendo mortos, salvos, a chuva será e vivos, que vai receber um convite de Deus. Um só dia vão aceitar milhares. Não tem esse terreno, não é os vivos? Sim. Mas o grão de mostarda que cai no chão simboliza também o batismo das águas e principalmente as pessoas que vai para o chão na hora da morte. Entendeu bem? Duas coisas. Como ladrão à direita. Por isso que está saindo gente das igrejas toda hora. Deus está chamando, os vivos ainda estão duvidando, mas os na hora da morte está abraçando. Que a Bíblia diz que a morte é dura como a pedra, mas o amor de Deus é mais forte do que a morte. Aí termina, vem as 7 pragas. Os 4 terrenos eu já falei. E já falei. Vai se cumprir Apocalipse 12, 17, Romanos 9, 27. A ira do dragão contra os guardas do mandamento de Deus tem um testemunho de Cristo. Romanos 9, 27, Isaías pregou para os egípcios, pessoa como areia do mar, mas é o remanescente que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse os do Velho Testamento e os de lá, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Na China e na França, 300 mil pessoas deixou as cidades por causa de incêndios, como foi na cidade de Noé. E dilúvio, nós estamos vendo no mundo como foi nos dias de Noé. Morreu 20 mil pessoas queimadas, mas morreu queimadas no fogo do Espírito Santo, o rebatismo que veio de uma vez.
que nós é batizado quando nós confessamos a Deus os pecados, não por o habitual, mas acidental. Muito bem. Deixa eu ver aqui. E Apocalipse 14, 1. Viu 144.000 diante do Monte Sião, Moisés, servo de Deus, e do Cordeiro, cantando o cântico. Só eles mesmos podiam entender, no céu. Eles não têm mácula. Eles foram seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eles não macularam com mulheres. Mulheres, se a mãe, a Babilônia, ela é mãe, a mulher é igreja, as filhas também é igreja. Lugares que não pregam as 3 mensagens angelicais e Apocalipse 18, 1. O anjo que desceu do céu, o próprio Deus que vai vir, dando a última oportunidade. E a terra se iluminou, que culmina na chuva seródia de Joel 2, 21, Atos 5, 7, não, Tiago 5, 7, Atos 2, 14, certo? E isso aí. E Apocalipse 7, 2, disse o anjo que vem do nascente do sol com o selo do Deus vivo, Jesus e o sábado, dizendo, não danifique os 4 anjos, não desqueira a terra nem o mar, para que te haja assinalados nas testas os servos do nosso Deus. Quer dizer que os que morrem não é selado. Se eles morrerem em Cristo, que selo eles vão ter? Eles vão ter que ter o selo de Deus ou da besta. Certo? Da tribo de Judá foram selados 12.000. Cade, 12.000. Manassés, 12.000. Zebulon, 12.000. Naftali, 12.000. José, 12.000. Ruben, 12.000. Issacar, 12.000. Manassés, 12.000. Benjamim, 12.000. Assé, 12.000. 12 vezes 12.000, 144.000. Aí a porta da graça fecha. E então o que acontece? Os 144.000 é o fechamento do evangelho eterno que começou em Abel e Caim, vivos e mortos. Apocalipse 11, 18, se Deus julga vivos e mortos, o mesmo selo que ele põe nos vivos, ele põe nos mortos. Por exemplo, se tiver vivos que tiver com o selo da besta, se ele morrer antes da porta da graça fechar, Deus sabendo que ele vai receber o selo da besta, Deus põe o selo da besta nele. Entendeu bem? Se ele morrer, Deus sabendo que ele vai receber o selo de Deus, Jesus põe o selo nele também. Apocalipse 7, 2. É fácil. O grão de mostarda nos dá um grande vislumbre que os 144.000, eles não são literais, eles são simbólicos. E as pragas que diz que não é universal porque diz que não tem oxigênio e as pessoas morrem. Não morre, que a morte vai ser amarrada. Apocalipse 9, 5. Eles procuram a morte e a morte fugirá deles. Então, meu amigo, o convite de Deus na minha pessoa, nos pregadores, arrependam, confessem a Deus. A gente não vai ficar preparado e nem relaxar no preparo, porque Jesus vem completar nós para chegar à perfeição na volta dele ou quando morrer. É como a vida, uma hora você está doente, outra hora você está sã, todo dia você suja, todo dia você banha, todo dia você come, todo dia você tem fome. Entendeu bem? Então é isso aí, tchau para vocês e até já.